Chega junto que eu vou lançar a braba. Seja bem-vindo a mais um episódio da série Grandes Mentiras que contam sobre o Flamengo. E o assunto de hoje, o conteúdo de hoje, é uma das maiores piadas já produzidas pelo futebol brasileiro. No meu entendimento, é a maior já produzida. Então, já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação, porque fake news a gente combate com fatos. E se você chegar na Europa, por exemplo, e falar para um gringo que um clube que conquistou a segunda divisão do campeonato do seu país foi proclamado campeão na primeira divisão no mesmo ano, ele com certeza vai gargalhar na sua cara. Mas isto lamentavelmente aconteceu no ano de 1987 e vou explicar o contexto. Naquele ano, a CBF atravessou grave crise institucional e financeira, tanto que o seu presidente pediu a renúncia e o vice-presidente, que assumiu interinamente o cargo, Nabi Abichedi, em rede nacional durante o Jornal Nacional. Era o noticiário de maior audiência, ainda hoje é, de maior audiência no Brasil. Veio a público dizer que naquele ano não haveria campeonato brasileiro, porque a CBF simplesmente não tinha recursos para organizar a competição, que era altamente deficitária, já que contava com mais de 40 clubes naquela oportunidade. Era uma desorganização geral, a fórmula de disputa era confusa e não havia critérios específicos para desempate ou até mesmo para rebaixamento, para que você tenha uma ideia. Márcio Braga, então presidente do Flamengo e deputado federal constituinte, foi a São Paulo conversar diretamente com o presidente do São Paulo para saber o que se poderia fazer para salvar o semestre, já que o Campeonato Brasileiro era disputado no segundo semestre daquele ano, durante a década de 80. E os dois chegaram à seguinte conclusão, que os clubes deveriam se juntar, se unir para organizar o campeonato, já que a CBF não teria condições de organizá-lo. E assim nasceu a Copa União, organizada pelo Clube dos 13, que reunia os 13 maiores clubes à época no futebol brasileiro. E, portanto, houve esta organização. João Henrique Areias, que era diretor executivo de marketing do Flamengo naquela oportunidade, juntamente com o diretor de marketing do São Paulo, alinhavou a Copa União. Foi atrás dos patrocinadores e colaboradores, firmou o contrato com a Rede Globo para a transmissão dos jogos, e a Globo, que arcou com o dinheiro, conseguiu viabilizar também as viagens dos clubes através da Varig, hoje já extinta, mas que à época era a maior companhia aérea do país, e também firmou com a Coca-Cola um patrocínio estratosférico. Ao todo, 40 clubes do futebol brasileiro estamparam a marca da distribuidora multinacional de refrigerantes em seu uniforme. Curiosamente, os dois únicos clubes da primeira divisão que não eram patrocinados pela Coca-Cola foram os que chegaram à final, né? O Internacional, que era patrocinado à época por uma empresa de fertilizantes, se não me engano, e o Flamengo, que já tinha um case de muito sucesso com a Petrobras, que durante 24 anos, desde 1984 até 2007, estampou a sua marca, a marca de um dos seus produtos, a Lubrax, no uniforme do clube. Fato é que já estava tudo organizado para que em setembro a Copa União começasse a ser disputada, com 16 clubes na primeira divisão, outros 16 clubes disputando a segunda e 24 clubes disputando a terceira divisão, né? Então, vamos dizer assim, a repartição foi essa dos mais de 40 clubes que disputavam a divisão principal até o ano anterior, 1986. Lógico que alguns clubes chiaram, porque foram deixados de fora da considerada primeira divisão. Alguns, inclusive, que até avançaram na competição no ano anterior, caso do Guarani, que foi vice-campeão brasileiro para o São Paulo. De qualquer forma, os critérios utilizados foram os clubes participantes do Clube dos 13 e mais 3 clubes convidados pela sua grandeza e também pela sua representatividade regional, ou seja, tamanho da sua torcida. Tudo para que o campeonato ficasse atrativo para a Rede Globo, que iria fazer a transmissão. Fato é que no intervalo do primeiro jogo disputado, do jogo de abertura da Copa União, Fernando Vanucci apareceu no intervalo da transmissão da partida, trazendo a informação de que a CBF teria feito uma intervenção
na Copa União, encampando a competição, alegando que dentro do seu estatuto, somente a CBF tinha prerrogativa para organizar e administrar competições nacionais e que isso não poderia ser feito pelos clubes, ou seja, os clubes deveriam ter a chancela da CBF. E mais, impondo mudanças na fórmula de disputa, como, por exemplo, para se chegar ao campeão brasileiro, deveria acontecer um quadrangular envolvendo o campeão e o vice do módulo verde, que era considerado a primeira divisão, e o campeão e o vice do módulo amarelo. Lógico que o Clube dos 13 não aceitou essa imposição da CBF. No entanto, o representante do Clube dos 13 na Confederação Brasileira de Futebol, o presidente, o vice-presidente de futebol do Vasco da Gama, o Eurico Miranda, ele, na calada da noite, em acordo com o então presidente recém-possado da entidade, Ricardo Teixeira, assinou um termo concordando com a mudança do regulamento, sem que fossem consultados os representantes dos outros clubes. Vale destacar, o Eurico Miranda, ele tinha uma procuração do Clube dos 13 para representar a entidade dentro da CBF, né? E com essa situação, o documento acabou ganhando formalidade, acabou ganhando contornos de oficial. Mesmo assim, os clubes bateram pé. Tanto que o Flamengo, com honras, conquistou a competição, né, disputando com as principais equipes do país em cima do Internacional. Todos os jornais da época, as TVs, as rádios, né, estamparam que o Flamengo foi tetracampeão em alusão aos outros 3 títulos conquistados em 80, 82 e 83, e houve volta olímpica, a taça estava lá. Fato é que logo depois aconteceu a confusão. A CBF, pressionada pelo Sport Recife, que naquela oportunidade tinha muita influência na Federação Pernambucana, que conseguiu o apoio das demais federações do Nordeste. A região Nordeste é a região que tem o maior número de federações estaduais de futebol, e essas federações pressionaram a CBF para se manter firme e cobrar tanto de Flamengo quanto de Internacional que eles participassem do quadrangular. E amparados, né, apoiados pelos demais clubes, né, pertencentes ao Clube dos 13, incluindo o Vasco da Gama, que era presidido pelo Antônio Soares Calçada, e vice-presidido pelo Eurico Miranda, que veio a público afirmar, tem vídeo disso, de que o Flamengo era o legítimo campeão brasileiro de 1987. Eles se recusaram a participar do quadrangular. Foram dados como perdedores por WO e, assim, Sport Clube Recife e Guarani decidiram o quadrangular. O Sport acabou campeão e os 2 clubes foram indicados pela CBF para a disputa da Copa Libertadores da América de 1988. O caso acabou ganhando contornos polêmicos e foi parar no CND, Conselho Nacional de Desportos, que era uma entidade, à época, reguladora dos esportes no Brasil. Assim como, né, até hoje, nós temos o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e também o Copom, que trata da economia. E o CND, né, o Conselho Nacional de Desportos, era presidido à época por Manuel Tubino, grande jornalista, educador e também desportista. Grande torcedor do Flamengo também, já falecido. E Manuel Tubino, né, juntamente com sua banca, avaliou a situação e essa decisão seria soberana e eles decidiram que o Flamengo era o legítimo campeão brasileiro de 1987. Essa decisão aconteceu em julho de 1988. O grande problema é que meses depois, em 12 de outubro, foi promulgada a nova Constituição brasileira, em substituição à Constituição da ditadura de 1967, inclusive com a assinatura do Márcio Braga. Que ironia do destino, e outros 513 integrantes, né, 512, perdão, integrantes da Câmara dos Deputados, né, mais o Senado Federal. E a Constituição de 88 extinguiu a figura do Conselho Nacional de Desportos, por entender que a entidade, a autarquia, era uma herança da ditadura e que ela poderia interferir diretamente com questões políticas dentro das questões desportivas. E com a extinção do Conselho Nacional de Desportos, esqueceu-se
dessa questão que envolveu a sua decisão, que foi uma decisão oficial, inclusive publicada no Diário Oficial. E sabemos que tudo que é publicado no Diário Oficial tem status de lei. Posteriormente, o Sport Clube do Recife foi até o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco reivindicar o seu título brasileiro e, por motivos óbvios, por também seus conselheiros e dirigentes terem bastante influência, alguns inclusive desembargadores do TJ de Pernambuco, conseguiram parecer favorável ao Sport Clube do Recife. O Flamengo entrou com recursos em várias instâncias até chegar ao Supremo Tribunal Federal. A última decisão continuou sendo mantida em favor do esporte, mas o Flamengo não se deu por vencido e, se necessário, irá até o Tribunal Internacional de Haia. Mas fato é que o Flamengo, por lei, foi decretado campeão brasileiro de 1987 em decisão publicada no Diário Oficial da União. E ponto final. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, compartilhe com a galera. Mas não vai embora agora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão! Mengão vem, pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!